A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos para o terceiro estudo, terceiro áudio sobre os segredos dos homens. Onde eu comecei a chegar próximo de algumas coisas que é pesado em falar em áudios, né? Porque tem crianças que me escutam. E eu achei interessante muitas pessoas elas debulhar o seu tipo de problema, né? O cafezinho com Jesus, ele tem alcançado várias classes, meus irmãos. Eu tenho pessoas que não são cristãs que recebem o cafezinho com Jesus. Tenho pessoas de várias etnias recebendo o cafezinho com Jesus. Isso é muito importante para mim. Hoje o cafezinho com Jesus está em todo o Brasil e nos 4 cantos do planeta. Não para minha glória, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que vocês entendam que tem certos assuntos que eu não posso tocar, meus irmãos. Ah, tá com medo. Não, não é medo não. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de medo. Mas tem certas coisas que eu não posso constrangê-lo. Eu prefiro alimentá-los e libertá-los na palavra do que forçar em algum tipo de coisa que vem doutrinas de homens. E outras que não são doutrina de homens também é um pouquinho pesado para que eu comente. Mas vamos lá. Numa palestra é muito mais fácil você me fazer uma pergunta e eu falar. Outras coisas é um pouquinho difícil, se é que você me entende. Amém? O segredo dos homens tá bombando aí, não tá? Romanos capítulo 2, verso 16 diz que naquele dia Deus vai julgar o segredo dos homens. Eita! E Deus vai julgar o segredo dos homens usando o quê? Ele vai ter que ter uma base, então ele vai usar o próprio evangelho dele. Tudo que está na palavra dele, a gente vai ter que estar enquadrado. Se não está enquadrado, está fora da palavra. Estando fora da palavra, complicou. Entendeu? É muito difícil entender a vontade de uma pessoa que não te diz o que ela quer. Mas Deus é diferente, Deus manda a palavra dele. Algumas pessoas vão poder concordar comigo. Antes de você conhecer o cafezinho, você entendia a Bíblia? Talvez não. Não é gostoso pegar um professor que pode chegar assim com muito carinho, explicar uma palavra para você de uma maneira bem mastigada, fácil de compreendimento? É várias pessoas que escutam a palavra de Deus no cafezinho com Jesus e conseguem entender. Por quê? Porque a minha mensagem ela é trabalhada nesse tipo de ponto. Pouco importa se aquele é um pregador tocha, um pregador atalaia. Não, eu tenho que falar de mim. Porque quem cuida da base da igreja sou eu, não são eles. Eles pregam portas, janelas e telhados. Eu prego base, estrutura, o que permanece é a igreja de fé. O que faz a igreja ficar de pé. O que eu apresento para vocês é a rocha inabalável. Não vou passar massagem sobre você, mas se você está em pecado em pensamento, você vai ter que procurar a sua cura. Eu estou aqui para te ajudar. Várias vezes eu trago uma campanha para te dar uma força. Acabamos de terminar uma, libertando os cativos. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem que se abrir para Deus. Tem que tirar isso de dentro de você. Pastor, eu amo pensar aquelas coisas. É? Você gosta mesmo? Legal, né? Mas isso está te destruindo. É, varão, vamos acordar. Vamos acordar porque isso aí vai acabar com você. Agora, se você quer ver se eu estou errado? Mateus capítulo 5, vamos lá? Evangelho de Mateus capítulo 5. Quem está falando aqui é Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo. Aí você vai ver o versículo 27 e 28 juntamente comigo. Mateus, Novo Testamento, fica depois do livro de Malaquias. O profeta Malaquias foi o último profeta. Aí ficou um tempão, 400 anos, sem Deus falar alguma coisa. Aí veio o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, verso 27, está escrito assim, ó, Jesus está falando para eles. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Alguma coisa foi dito para os antigos. Não cometerás adultérios. Não era o que falavam para eles? Porque antigamente Moisés e os profetas, quando falavam alguma coisa nesse sentido, eles só enxergavam a carne. Mas e a pessoa que pecava em pensamento? Escapava. Até chegar Jesus. Agora olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, já em seu coração, pensamento, cometeu adultério com ela. Você não está vendo. Aí, de repente, eu em pensamento, eu estou pensando numa mulher. Ninguém está vendo. Eu estou em pensamento, eu estou calado. Ninguém está imaginando o que eu estou fazendo. Mas aí, de repente, o meu pensamento começa a borbulhar de pensamentos. Jesus está dizendo que nesse versículo aqui eu recebo a minha condenação. Não é, olha, não fecha Mateus 5. Não fecha.
eu vou dar um pulinho em Romanos. Olha só, para você entender o que é Bíblia, tá? Que não é a história da historinha em quadrinhos, não. É coisas verdadeiras, coisas sérias, tá? Eu não prego pelo meu nome, eu prego pelo nome que me criou. Essa foi forte, hein? Vamos lá? Olha só que lindo. Romanos capítulo 2:16. Olha só. Romanos 2:16, depois nós pula para Mateus capítulo 5. Romanos 2:16 diz assim, olha o que está escrito aqui, ó. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, ponto, vírgula, a gente já sabe que Deus vai julgar os nossos segredos. Aí ele continua, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Peraí, então ele vai usar um evangelho. Mateus capítulo 5 é o evangelho. Aí é como se o livro da vida abrisse, né? E alguns livros abrissem também. Alguns dos livros vai dizer assim para você, olha, fulano, você já adulterou com uma mulher? Não, jamais, eu nunca traí. Tá bom. Agora vamos ver se em pensamento você já adulterou. O que? Em pensamento? É. De acordo com o que está em Mateus 5 aqui, está dizendo claramente que aquele que, por exemplo, em pensamento, olha o que está aqui no versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração, que é pensamento, cometeu adultério com ela. Ponto. Agora sim cai em julgamento. Porque a lei de Jesus está dizendo para não pensar em outra mulher. Você pensou, pecou. Por isso que está acontecendo um monte de safadeza por aí afora. As pessoas não respeitam. Elas não agem como Deus quer. Mas é fácil cair num pecado desse, difícil é sair. Agora eu vou explicar nesses estudos aqui que há um jeito de sair. Então Mateus 5, 27 e 28 diz que os antigos julgavam somente o que viam. Jesus julga o que está no oculto. Analise isso. Analise. Imagina um chefe que é muito bravo, soberbo, estúpido. E de repente ele vem, te humilha, te dá a maior bronca, acaba com você, escorraça você. E você de boca fechada recebe tudo que ele está te mandando, está te humilhando. Você recebe de boca fechada, calada, mas triste. Aí todo mundo começa a te olhar, coitado dele. Poxa vida, coitado dela. Meu Deus. Todos ali ficariam ao seu lado. Mas Deus, vendo o seu pensamento naquele momento, diria, essa pessoa não é inocente. Por que Deus? Eu não estou generalizando. Tem lá os seus casos. Mas poderia ser que de cabeça baixa e de boca fechada, aparentemente seria inocente, mas os seus pensamentos, meu Deus. Diria mais ou menos dessa forma, esse homem chato, forgado, irritante, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é que pode vir aqui me humilhar dessa maneira? Viram? Alguém tem que julgar os pensamentos ocultos, porque muitos pensam mal de você também. Tá entendendo? De repente o marido chega em casa, um pouco mais tarde, fora do horário de costume. E ele diz à esposa, amor, desculpa, mas trabalhei até mais tarde. E em seu pensamento, ele pensa com quem ele estava. E o que estava fazendo. A boca dele está falando para a esposa, olha, trabalhei até mais tarde, amor, desculpa, estou com uma dor de cabeça, nossa, estou muito cansado. Mas o pensamento dele, na verdade, está lá, pensando na outra pessoa que ele estava. Enganando a esposa, ou a esposa enganando o esposo. Isso, meus irmãos, é uma coisa que o homem não tem como controlar. Só Deus pode julgar. Tá entendendo? Imaginemos uma professora chamando a atenção de um aluno e ela de repente, quem sumiu o apagador da lousa? Aí o rapazinho diz, eu não sei, professora. Não sei. Mas em seu pensamento diz, ela nem imagina onde eu escondi. Como vamos controlar essas pessoas que falam com si mesma em seus pensamentos? Quantos casos podem estar acontecendo agora? E quem vai julgar tudo isso? Ou você não concorda que deveria ter um julgamento? Tem que ter um julgamento para isso. Se você não reagir para controlar os seus, você pode ser julgado juntamente com eles.
Cuidado, vigia. Amém?